Boa tarde para você que está aqui maratonando conosco nessa semana. Nós estamos aqui nesse projeto que as pessoas já estão tendo resultados, hein? Eu tenho recebido muitos insights aqui, muitos comentários, tá? Nos directs. Então, assim, eu fico muito feliz porque esse é o nosso maior objetivo, de fato. Compartilhar esse conhecimento, algo que vai fazer diferença para você de um modo geral. A aula de ontem foi sensacional. Ontem nós falamos sobre vendas num aplicativo. E hoje nós vamos continuar nesse universo das vendas, tá? Nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse universo das vendas, para que a gente eleve o nosso nível de consciência, tá? E aí já quero deixar os recadinhos logo aqui para você. Primeiro que nós temos, o link está na bio, tá? Eu tenho um convite para você. Esse convite é especial. Nós teremos um evento chamado O Atalho, nos dias 11, 12 e 13 de julho, às 19h37. Nesse evento eu vou compartilhar com você um método, as ferramentas que de fato eu aplico dentro dos meus empreendimentos, que eu aplico nas minhas mentorias presenciais e também meus alunos aplicam dentro dos negócios deles e têm obtido resultados extraordinários. Então, não perca tempo. Se você ainda não se inscreveu nesse evento, o link está na bio, beleza? E outro recadinho para você aqui. Gente, semana que vem, você não pode perder nenhuma das aulas. Porque semana que vem, a gente vai fazer receitas. Só que todas as receitas, que hoje eu já fechei o cronograma, no domingo esse cronograma vai sair, você vai ver que não vai ser apenas uma execução de uma receita. Isso aí você abre a sua rede social, você vai ter. Eu vou te mostrar uma receita e como você encaixar ela dentro do seu cardápio. Todas as receitas que eu estou selecionando para fazer são receitas de um nível fácil ou intermediário de preparo, que você precisa de pouco recurso para fazer, mas que vai fazer diferença demais. É produto que é fazer e vender. Beleza? Você vai estar comigo aí? Coloca aí. Você vai estar comigo? Você está gostando dessas aulas? Como que tá? No mesmo horário, vai ser às 17 horas, tá? Então, assim, e aí você vai ver que é o encaixe. Essa semana a gente está criando o base, está criando o alicerce, e aí, na semana que vem, a gente vem, um tijolinho por vez, fazendo com que você realmente ganhe robustez. Então, nós teremos bolos, já na semana que vem, tá? Nós teremos bolos, nós teremos um pão recheado, nós teremos um pão que ele é muito bacana, extremamente comercial, nós teremos uma torta salgada sensacional também, tá? Então, assim, nós teremos um biscoito, que ele é show de bola. Todos os produtos são preparados e validados para você colocar em prática, beleza? Certinho? Da onde que você fala? Da onde que você está falando? Quanto tempo tem que você me segue? Você já me segue lá no YouTube também? Você já assistiu às aulas também lá no YouTube? Você já é um aluno meu aqui? Comente aqui para mim aqui, fazendo um favor aqui. E aí, Nayara, como que tá o pessoal aí? Boa tarde para você, tudo bem? O pessoal está dizendo, né? Boa tarde, tudo bom? Então, o pessoal está falando aqui que estão adorando as aulas. Tem gente aqui do extremo sul da Bahia. Tem uma galera aqui, ó, Russa, Ceará. Ceará. Aqui, filho. O Adriano, né? Uhum. São Paulo, Itajaí, Santa Catarina. Bacana demais, galera. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Show. Vai fazer 2 anos. Oi, Kézia, tudo bom? 2 anos, dona Kessia, Casa Nova, Bahia. Que legal, hein? Que legal. Quem é novo? Quem que é novo aqui na rede, que me conhece agora, há pouco tempo aqui, Ceilândia Norte. Bacana, tá aqui dentro do nosso Distrito Federal aqui. Estou aqui no DF, a Lucimar. Que bacana, que bom. Pessoal, vamos lá.
sem muita delonga aqui, nós vamos falar hoje sobre vendas. E é algo que é muito interessante porque no Brasil, infelizmente, as pessoas ainda não descobriram verdadeiramente o potencial que é vendas. Cara, uma empresa, ela só realmente é relevante se ela tem venda. Você quer ter transformação de vida? Empreendedorismo nada mais é do que vendas. Então, só que tem uma coisa que é importante, e nós vamos conversar sobre isso hoje. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês compreenderem, mas eu vou passar para você também um método que vai fazer você alavancar as suas vendas. Se você começar a pensar como eu penso, você seguramente vai começar a ter resultado aí com a sua performance enquanto vendedor. Galera, primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós. Como criar um time campeão de vendas? Como criar um time campeão de vendas? Primeira coisa que a gente precisa fazer é mentalidade. Mentalidade. Essa é a primeira coisa. Observe o seguinte. A maioria das pessoas, quando eu pergunto para elas assim, o feedback de um atendimento, ela fala que foi ruim. Ela fala que a pessoa não atendeu bem, não recebeu bem. E aí, na maioria das vezes, o empresário fala que a culpa é do colaborador. Mas, para você criar um time de vendas, você precisa de ter o quê? Treinamento. Mentalidade. Você só consegue uma mudança de mentalidade se você treinar as pessoas. Por quê? Você só vende aquilo que você conhece. Então, como que eu quero fazer com que as pessoas se transformem em vendedores com extremo potencial se ela não conhece o produto? E conhecer o produto que eu falo, não é você pegar e falar assim, um exemplo. Isso aqui é um microfone de lapela. Tá claro que é um microfone. Tá na caixa. Agora, qual que é o benefício? Qual problema o microfone resolve? Então, imagine que vender um bolo, vender um celular ou vender um microfone, o método ele é o mesmo. Não é eu visualizar o produto, é entender aonde aquele produto se encaixa e qual problema aquele produto resolve. E aí, quando a gente entra na área da alimentação, existem algumas coisas que é importante a gente entender. Primeiro, as atendentes, a sua grande maioria, não queria estar ali vendendo. Ela não queria. Ela queria estar fazendo outra coisa. Mas, no Brasil, a maioria das pessoas não tem uma qualificação profissional. A maioria dos empresários não querem investir em qualificação profissional. E aí você fica aquele jogo ali igual o Tom e Jerry. De um lado, você tem pessoas querendo uma oportunidade, mas precisa ser qualificado. E do outro, você tem um monte de gente aqui reclamando, falando que não tem gente. Mas também não está disposto a pagar um salário digno para quem é qualificado. E aí é interessante a gente fazer essa análise, porque sem conhecimento dos produtos e sem um método, você não vende. A falta de venda não é um sintoma, ela é um problema mais profundo, que está faltando o quê? Uma robustez comercial, não tem uma dinâmica comercial. Eu preciso formar uma dinâmica comercial, porque com base nessa dinâmica comercial, eu crio uma estrutura e uma estratégia. E aí eu quero contar para vocês uma história. E por que vale a pena você compreender como eu penso aqui, tá? Gente, eu vou pegar aqui para vocês uma data.
2006. Nós estamos em 2023. 2006, eu me formei técnico em panificação e confeitaria em Belo Horizonte, por uma unidade do Senai chamada René Janete, que fica na Antônio Carlos. Naquela época, não existia cursos de gastronomia no Brasil. Você tinha faculdade, né? Você tinha cursos no Senai e no Senac. Né? O Senac tinha escola, né, em Campos do Jordão, que era extremamente famosa, né? O Hotel Escola. E o Senai era aonde você concentrava a visão técnica. Então, o Ricardo aqui não é um padeiro ou um confeiteiro que formou da noite para o dia. Eu estudei isso. Né? São 2 anos estudando, foram 700 horas dedicadas a esse ofício. E dentro desse ofício eu aprendi tudo. Sobre ingredientes, sobre processos, isso lá em 2006. E nesse período, eu comecei a trabalhar como encarregado de produção em uma padaria lá em Contagem. Lá no bairro Amazonas, em Contagem. Tem algum mineiro aí de Belo Horizonte? Coloca aí, se tiver algum mineiro de Belo Horizonte ou de Contagem, coloca aqui, tá? E aí é o seguinte, nessa época, 2007, eu era o encarregado de produção e já nessa época eu ia fazer muito curso. Eu ia nos moinhos, né? Moinho da Vilma, Moinho Vera Cruz, ia lá num distribuidor chamada Nova Safra, ia na Secote. E aí, gente, eu recebi uma oportunidade, um convite. Eu trabalhava de domingo a domingo, né, numa padaria. Nessa época eu chefiava 11 pessoas. E eu recebi uma oportunidade para ser um técnico, demonstrador de produto, alguém itinerante. Gente, nessa época, eu ganhava lá na Santa Rita de Cássia R$ 1.400 mais moradia. Então, assim, nós estamos falando que lá atrás, a gente está falando aqui de um salário médio de R$ 2.500. Só que eu saí para ganhar R$ 900 como um técnico vendedor. E qual que era a minha tarefa? Qual que era a minha tarefa nessa função? O vendedor passava fazendo a rota dele, vendendo ingredientes para padaria, hotel, pousada, fazenda. Eu já fui fazer pão até em roça, vocês não têm noção, cara. E aí, imagine o seguinte, eu vinha fazendo a rota atrás, explicando para as pessoas como utilizar aquele produto e como aquele produto iria performar melhor naquelas lojas. Então, eu venho trabalhando com vendas desde essa época, desde 2007, eu trabalho com vendas. Eu falo que, diferente de um confeiteiro hoje, que resolveu dar aula na internet, o meu caso é totalmente ao contrário. Eu nunca quis, tá? Nunca foi o meu objetivo de vida ser um confeiteiro premiado, ser um chocolateiro premiado, ser um padeiro premiado. Isso aí foi consequência de um trabalho bem feito. Mas, na verdade, eu sempre fui um vendedor. E eu sempre usei da minha experiência e expertise técnica para abrir oportunidades para as equipes venderem mais. E aí, cara, eu comecei a fazer um trabalho muito bom, início de 2007. 2007, agosto de 2007, eu fui fazer o meu primeiro treinamento fora. Eu trabalhava num distribuidor chamado Secote, que fica em Cláudio, perto de Divinópolis, região centro-oeste de Minas Gerais. E naquela época nós tínhamos uma meta de chantilly. Tá? Se vendesse X tons de chantilly, 2 técnicos iriam, né, para o Chile fazer um treinamento de chocolataria e um treinamento de panificação. E nós ganhamos e eu fui um dos contemplados, né? E aí lá no Chile, cara, eu tive um impacto muito grande, porque eu cheguei lá no Chile para o treinamento, na Puratos, esse cara está até lá hoje. Esse cara chama Cláudio Bustamante. Esse camarada, ele deu uma aula para nós sobre chocolates e ele não derreteu 10 gramas de chocolate. Só com um pincel e um flip chart, o cara arrebentou, cara. Sabe assim, quando o cara
detonava. Eu falei assim, cara, eu quero ser igual a esse cara. Quero ser igual a esse cara. E aí, eu comecei a estudar aquele perfil. Eu comecei a entender que, para mim ser alguém diferente, eu não precisava apenas saber fazer. Eu precisava saber vender. Por quê? Você só vai ser relevante em qualquer coisa na tua vida quando você tem resultados expressivos. E o que é resultado expressivo no mundo da alta performance? É quando você tem resultados constantes acima da média. E aí eu comecei a estudar muito. E aí, nesse período, tinha um camarada, e eu conto isso no meu livro, tá? Falar nisso. Quem aqui tem o meu livro Que o Pão Me Deu? Coloca aqui para mim quem tem o meu livro Que o Pão Me Deu e quem ainda não tem esse livro e por que você ainda não tem. Eu conto essa história. Eu lembro que eu viajava o estado de Minas Gerais com um Discman e eu ficava ouvindo palestras de um cara chamado Daniel Godry. Cara, aquilo ali ia abrindo a minha cabeça de uma forma que eu começava a aplicar aquilo nos meus clientes. E aí, 2008, outubro de 2008, eu desembarquei aqui no Distrito Federal. Quando eu cheguei no Distrito Federal para trabalhar numa distribuidora, que até então era focada em venda de embalagens e de material de limpeza, tinha lá no depósito 3 toneladas de produtos para vencer. Produtos esses da Puratos. Não tinha equipe de vendas, não tinha logística, não tinha nada, só tinha boa vontade. E aí eu tinha a responsabilidade de montar um time comercial, montar uma equipe técnica e fazer o negócio crescer. Gente, eu confesso para vocês que foi a coisa mais difícil que eu já passei na minha carreira profissional, mas foi a que eu tirei mais insights. E esses insights eu vou passar para você hoje, aqui nessa aula. Primeiro, a abertura e prospecção de clientes em um lugar que você não conhece nada. Eu não conhecia ninguém. Eu vim para cá sozinho, com a cara e com a coragem. E aí o que acontecia? Eu era dependente das pessoas para me levar nos lugares. Só que aquela primeira pessoa, ela só queria ir no público A. Ela só me levava na Asa Sul, só me levava no Sudoeste, só me levava na Asa Norte, no Lago Sul, era só isso. Só que eu chegava, eu batia com a cara na parede, ninguém olhava para minha cara. Nessa época eu sofria até bullying, para ser bem sincero. Por quê? Um cara meio com um jeito meio rural, que eu tinha acabado de chegar de Minas Gerais, e eu era um cara do interior, então eu gostava de usar um sapato Calverte é o do bico fino, uma calça jeans larga, né? A Nayara brinca que minhas calças jeans, ela era reta, menina, não era boca de sino, não. Ela vinha reta assim e camisa social. E eu chegava parecendo um doutor nos lugares. Ninguém me dava moral. E aí o que acontece? O tempo ia passando e os resultados não vinham. Aí um belo dia, eu cheguei pro dono da distribuidora e eu morava em cima da distribuidora, tá? Num quartinho lá. E aí um dia eu cheguei pro dono da distribuidora e falei assim, nós vamos mudar a estratégia. Nós vamos pegar aqui um mix de produto aqui, um produto de cada, um pacotinho de cada, a gente vai colocar no porta-mala desse uninho aqui, e o senhor vai me levar aqui nos bairros mais afastados que tiver aqui. E assim foi feito. Ele me colocou no carro e nós fomos perambular pelas satélites, porque quem é aqui de Brasília sabe, não é bairro, são satélites. E aí, gente, ao todo, nós estamos falando de cerca de 27 cidades ao entorno, tá? De Brasília propriamente dito, quando você pega satélites e o entorno. Eu rodei essas 27 cidades. Só que existe uma coisa aqui que eu fazia. A gente saía cedo, tá? 6h30, a gente já estava em uma padaria estacionando. E eu começava a tomar um café. Eu sentava em um lugar estratégico daquela loja, chegava em um lugar estratégico, eu já entrava na loja, ficava observando aonde eu iria sentar, que eu pudesse ver toda a operação. Eu sentava, eu pedia um café com leite e um pão na chapa, porque é o básico. O básico precisava ser feito. E aí eu ficava olhando o tempo de execução daquele prato, como as pessoas se comunicavam,
e o padrão do dono. E nessa época, a maioria das vezes que eu chegava, o dono estava no caixa, sentado lá no caixa, lá só contando as moedinhas lá. E eu começava a entender o seguinte: aonde o produto que eu vendia iria encaixar naquela vitrine? Ou por que aquele produto X não performava naquela loja? Então, a partir do momento que eu tirava uma conclusão, passadas-se ali 30 minutos, eu tirei uma conclusão, eu me levantava e iria buscar informação da seguinte forma: o dono do estabelecimento, ou o gerente, ou o chefe da padaria está aqui? Gostaria de falar com ele. Me apresentava, a pessoa vinha, eu abria o catálogo, mas eu não chegava e falava assim, ó, isso aqui é assim, assim, assado. Não. Eu pedia uma oportunidade para montar um bolo ou fazer um pão naquela loja. E aí, quando as pessoas falavam, não, vem amanhã, porque tem que fazer pedido, aí eu falava, não. Ou seja, eu já estava quebrando uma objeção. Não, olha, eu tenho ali no carro uma amostra. Com meia hora eu consigo te apresentar aqui. Então eu chegava lá, se fosse uma torta, eu andava com um produto chamado Satin Creme Cake, que era um pacotinho de 2 quilos da Puratos, 1 litro de chantilly ambiente, tá? Andava com um baldinho de creme fio, geralmente creme fio baunilha ou creme fio morango, um balde de Harmony Gold neutro, um balde de Harmony Gold chocolate, um balde de Harmony caramelo, um recheio na época chamado Fruit-Fio e uma calda Doce Rio. Eu já chegava lá dentro, já batia rapidinho o bolo, colocava colocava o chantilly para gelar, e ali eu começava, conversar com o padeiro, conversar com o salgadeiro, conversar com o confeiteiro, ou seja, me ambientar. Até ali eu não estava vendendo nada. A única coisa que eu queria era o que? A oportunidade de estar lá dentro com os caras. Porque na maioria das vezes, quem decide não é o cara que tem um cash, é o cara que trabalha com o produto. Então, eu começava a fazer amizade com essas pessoas, mostrava um produto, o produto encaixadinho ficava gostoso, aí o cara falava assim, como que a gente faz para poder melhorar aqui agora? Porque eu quero mais, eu fazia uma amostra, eu quero mais. Lá, beleza, aí agora o kit é esse, R$1.500 de produto. E eu marcava 2 vezes. Então, naquela época, os primeiros festivais de torta, que hoje é tradição nas padarias aqui no entorno, quem é daqui sabe disso que eu estou falando, foi implantado por mim lá atrás, porque já era algo que eu fazia muito em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Festival de salgado, festival de pães, festival de lanches, e isso ficou. E aí, nós começamos a ampliar. E aí, nessa ampliação, teve um fato interessante. Como formar uma equipe de vendedores. Cara, gente, eu tive que tirar os vendedores da zona de conforto deles. Eu comecei a pegar todos os vendedores. Pega esse insight aqui. Os caras já andavam num carro bom, já tinham um salário acima da média, só que eles não sabiam nada da área de alimentação. E aí, sabe o que eu fiz? Todo sábado, vocês vão fazer um treinamento comigo. Não, mas eu estou de folga, eu só trabalho de segunda a sexta, 3 horas da tarde. Tu quer ter transformação de vida? Tu precisa aprender. Então, todo sábado, durante 6 meses, a equipe de vendas dessa empresa que se chamava, hoje ainda se chama, mas ela já foi vendida, Distribuidora Guará, todos os sábados, de 8h30 até 4h30 da tarde, os vendedores faziam os pães, faziam os bolos, eles executavam. Por que eu ensinei eles a executar os produtos? Para eles criarem uma conexão com o padeiro, com o confeiteiro e saber o que eles estavam vendendo. Porque num processo de venda, a argumentação do vendedor, a confiança do vendedor faz com que o cliente compre. Se você é um vendedor e você gagueja ali na hora, você perdeu.
E aí os caras pegaram aquilo, e eu vou dizer para vocês, nós que estávamos ali no final de 2008 com 3 tons negativos, no final de 2010, nós estávamos vendendo 85 toneladas mês. E a empresa ganhou 3 anos consecutivos como distribuidor que mais cresceu no Centro-Oeste. E eu cansei de ganhar prêmio nesse sentido. Ao final dessa trajetória minha nessa empresa, eu saí e ficaram 25 vendedores treinados e 5 técnicos extremamente qualificados. E aí, veja, 2011 eu me cansei. E falei para a Nayara assim, Nayara, a gente precisa mudar, virar a chave. E aí eu recebi uma oportunidade para ir ser chefe de desenvolvimento e controle de qualidade de uma empresa que estava crescendo muito naquela época, chamada Vintage Cupcakes. Era uma empresa de cupcakes exclusiva, que a ideia norte-americana era de criar quiosques e vender nos shoppings. Gente, foi uma coisa absurda, foi muito rápida essa projeção. E eu também não queria mais ter o meu nome vinculado a uma marca. Por quê? Já estava aqui Ricardo da Guará ou Ricardo da Puratos, não era Ricardo da Riel. Então eu queria quebrar aquilo. Nós passamos 1 ano fora. Nesse 1 ano que nós passamos fora, eu aprendi muito, mais ainda, sobre marketing, porque nós trabalhamos nessa empresa lá no Rio e depois na Parradis, a primeira loja especializada em macarrões e chocolates finos no Brasil, ficava em Copacabana, né? E aí é muito interessante a gente compreender isso, porque com base nisso é o que eu vou te explicar de venda. Por quê? Na maioria das vezes, você acha que o seu produto já é bom, mas tem uma questão que é importante que eu preciso saber. Preço versus valor. A gente no Brasil tem uma mania de falar que é caro ou é barato. Mas, na verdade, a gente precisa começar a entender a diferença de preço e valor. Preço é número, valor é percepção. Preço é número, valor é percepção. O que é percepção? Aquilo que você gera de informação para que o seu cliente valorize o seu trabalho. Porque tem uma questão que ela é muito interessante. É muito mais fácil eu falar que um produto é caro do que eu assumir que eu não tenho poder para comprar ele naquele momento. Porque se você tivesse aquele dinheiro, você compraria. Então o produto ele não é caro. Agora, quando você eleva muito o valor do produto, quando você elevou o valor do produto aqui, e você trabalha num preço justo, ele sai como barato. Pegou isso aqui? Compreenderam? Então entenda o seguinte. Aquele cliente que só reclama de preço para você, ele não é seu cliente. Se todas as pessoas falam assim, o seu produto está caro, não é seu cliente. Não é seu cliente. E aí você precisa fazer o quê? O que eu fiz? Andar mais. Vai para a extremidade. Porque a minha estratégia ela é muito simples. Eu não direciono para um cliente público A. O público A não segura uma operação dessa. Eles vêm como consequência. Então, o que eu faço? Eu vou comendo pelas beiradas e daí a pouco, quando eu vejo, eu já fechei. Então, isso aqui que é o nosso objetivo. Mas para mim gerar valor, o que eu preciso para mim gerar valor? Conhecimento dos benefícios do meu produto e das necessidades do meu cliente. E aí, 3 passos, tá, compilados aqui para que você aumente, tá, a sua capacidade de venda. Esses 3 passos, no meu livro, eu explico 5 passos e aqui eu vou te explicar 3 passos, porque isso aqui é o prático. Tá? É o lado prático da coisa aqui. Mas antes da gente dar sequência aqui, eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você se considera um vendedor bom, um vendedor excelente ou um vendedor mediano? Coloca para mim aqui isso aqui. 1 minutinho. Tempo de eu tomar uma água aqui. E tem uma questão que ela é interessante, gente.
Quando a gente fala de aula de técnica, de venda, é uma aula que é para você realmente pensar. Ah, mas eu gosto mais de receita. Beleza, semana que vem você vai aprender um monte de receita comigo, mas não adianta eu chegar aqui agora e te entregar uma receita de bolo aqui e achar que você vai fazer venda, porque não vai. Você precisa o quê? Espera aí, eu quero que você entenda as ferramentas, entenda um pensamento, um método para ser um bom vendedor, para que na hora que você olhe para o produto, você já enxergue clientes para eles. Eu quero que você, peguei essa receita aqui, eu vou vender para quem? Como que eu vou vender isso aqui? Você vai passar a ser o quê? Um estrategista. Você vai virar um estrategista, isso tem diferença. Porque o estrategista, ele erra muito menos. A tomada de decisão dele é mais assertiva. E aí, qual que é a sua resposta aí sobre o vendedor? Vamos lá. Vendedor mediano. Vendedor bom. Bom vendedor. Bom vendedor, mediano, tá nessa base aqui. Pergunta, como que você mede a sua competência em vendas? Para você falar para mim que você é bom, que você é ruim ou que é mediano, a gente precisa de ter uma métrica. Qual que é o tamanho da régua que você está medindo? Tá? Vamos lá, galera. 3 passos. Primeiro passo. Rapport. As pessoas desprezam esses 2 primeiros passos que eu vou passar para você aqui. 99,9% das pessoas que trabalham com vendas desprezam esses 2 passos aqui. Por isso que elas são medianas e são vendedores medianos. O que é rapport? Conexão. Gente, principal objetivo de um vendedor no primeiro contato com o seu cliente é criar um ponto de conexão. Por quê? Conexão, eu posso colocar aqui num sentido figurado, tá? Vou fazer um desenho para vocês aqui. Eu posso colocar isso aqui, ó. Bom, ninguém entendeu o que é isso aqui não, mas você vai entender aqui o que é, que isso aqui é a terceira ponte. Aqui em Brasília. Veja, criar um rapport é criar uma conexão com a pessoa. Por quê? O vendedor, ele precisa criar essa conexão, porque essa conexão fortalece a ponte. Quando você fortalece a ponte, numa ponte, você passa por ela uma vez só ou várias vezes? Quando você fortalece a ponte, você vai transitar por ela várias vezes. Então, eu preciso criar isso aqui de forma muito sólida. Mas como eu vou fazer isso aqui? Gente compra de gente. Gente se conecta com gente. Gente não se conecta com coisa. Então, se você é aquele tipo de pessoa que você só quer vender, só quer empurrar o produto e mete o preço na cara do cliente, você não vai ser um bom vendedor. E você não vai ter aquilo que você tanto busca, que é recorrência. O que é a recorrência? É o automático. É o quê? É esse vai e vem de forma muito rápida. Mas por que eu consigo fazer a recorrência? Porque a conexão ela é forte. Venda recorrente, ela só acontece quando essa conexão ela é forte. Então, o principal objetivo num primeiro contato em qualquer esfera de venda é isso aqui. E aí entra uma coisa. Eu sempre gostei de esporte, então eu chegava num lugar, o camarada era corintiano e eu sou São Paulino, para mim ganhar a confiança do cara, eu elogiava o time dele. Eu sempre buscava pontos em que eu pudesse me conectar com aquela pessoa.
Quantas vezes eu chegava nas padarias para fazer uma visita para o meu cliente só para ouvir ele contar caso, para dar uma atenção para ele. Porque o que era o objetivo? Fortalecer a conexão. As melhores vendas que eu fiz foi porque eu fiz o quê? Uma ótima conexão. Então, anota aí se você está anotando isso. Invista tempo para fortalecer a sua conexão. Alguém que está aqui, nessa live comigo aqui, faz isso aqui de verdade? Seja sincero. Você investe, você busca conhecer o seu cliente, você busca estreitar sua relação com o seu cliente? Coloca para mim aqui, se sim ou não. Então, assim, ó, criei a ponte, fortaleci, aí tudo que eu oferecer para aquela pessoa, eu vendo. Tudo. Por quê? O cara não é cliente da marca, ele é meu cliente. É isso que você precisa entender. Quando você fortalece a base, fortalece a sua ponte com o seu cliente, se você amanhã fechar a tua empresa e abrir outra empresa, o cliente vai comprar de você. Por que ele vai comprar de você? Porque você fez uma conexão com ele. Ele se conectou contigo, não foi com o seu produto. Então você precisa, de fato, buscar esse rapport, essa conexão, para que você faça a tua ponte, beleza? Aí a gente vem para o segundo passo, um diagnóstico. Perguntas. Faça perguntas. Gente, às vezes, na maioria das vezes, quando você está necessitado, você não tem paciência e você já quer logo resolver o problema porque você quer o dinheiro da pessoa. Mas imagine o seguinte, faz o que eu estou te falando aqui e você vai ter resultado. Você não vai perder mais venda. Diagnóstico, faça perguntas. Quanto mais informações precisas, específicas, você extrair do seu cliente, melhor vai ser o seu fechamento. Exemplo, você quer ver aonde a maioria das pessoas erram? Olha só, confeiteira que trabalha em casa, tá? Por encomenda, viu? Vou botar aqui doceira em casa. A pessoa liga lá ou manda um WhatsApp e fala assim, eu não vou usar... Se eu usar um nome aqui, vai ficar meio complicado. Eu vou falar assim, vou pegar um nome aqui diferente. A Esther. A Esther trabalha... Esther da Bíblia. É a Esther lá da Bíblia. A Esther faz bolo de encomenda, docinho, salgadinho, né? E aí, a Maria da Assunção passa uma mensagem para Esther. E fala assim, Esther, eu vou fazer o aniversário do meu filho no final de semana. Eu preciso que você me envie um orçamento do que você tem com os preços. Aí a Esther pega no automático, pega o telefone dela, pega o cardápio dela aqui, envia direto. Seca. Às vezes não dá nem um bom dia direito lá para Maria da Assunção. E aí o que acontece? Passa um tempo, a Maria da Assunção não retorna. Chega o sábado, não teve a venda. Quantas vezes você enviou o cardápio para o seu cliente e a devolutiva foi negada? Não foi aquilo que você queria. Aí, esse é o jeito que as pessoas fazem, não é o jeito correto, porque você não tem tanto resultado. Mas, se a postura da Esther é diferente, a Esther, ao invés de pegar e mandar no automático a mensagem, a Esther vai gravar um áudio. Olá, Maria, tudo bem? Bom dia, como você está? Maria, você tem disponibilidade para me ligar para você? Para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o seu evento? Eu acredito que vai ser melhor para mim e até mesmo para você.
Aí o que vai acontecer? Você já quebrou. Buf. Primeira objeção. Por quê? Já não é preço mais. Conexão. Aí você vai marcar. Maria chega lá, liga para ela, aí você pega, começa a perguntar, Maria, veja, quantas pessoas é a festa? Ah, 100 pessoas. 100 pessoas. Beleza. Quantas pessoas são crianças e quantos são adultos? 60 crianças, 40 adultos. Ah, beleza. Que horas que vai ser a festa? Ah, a festa vai ser 5:30 da tarde. Beleza, ótimo. Maria, quais que são os sabores que o seu filho mais gosta e tal? Aí ela vai te falar, morango, chocolate, abacaxi, tal. Gente, quando eu tenho essa série de informações aqui, eu vou ser específico no meu orçamento. E aí você faz um orçamento específico para aquela pessoa. E aí, isso aqui demanda tempo. Só que tem uma questão. Se você faz isso direitinho, você não perde venda. Se você faz isso direitinho aqui, faz um passo a passo, que a gente chama isso de script de venda, cara, não tem como você perder uma venda. Por quê? Você fez um diagnóstico. Um exemplo. Quando você está sentindo uma dor de cabeça, você está sentindo uma dor de cabeça na tua casa, você busca o quê? Um analgésico. Só que a dor de cabeça, ela é um sintoma ou é um problema? Na maioria das vezes, ela é um sintoma. Aí você vai para a UPA. Passa lá o dia inteiro, às vezes 2, 3 dias lá, para falar com o clínico geral. E aí ele vai falar para você o quê? Tomar um anestésico. Mas aquela dor persiste. E aí você procura um especialista. Só que o especialista, a consulta com o especialista é R$500. Só que tem uma questão aqui que separa. O especialista, ele não vai chegar e já pegar na tua cabeça e falar o que você tem, não. Ele vai fazer o quê? Diagnóstico. O especialista, ele vai te fazer um monte de pergunta antes, não é verdade? Quando você já fez alguma consulta com um especialista, viu o seu prontuário, pegou a tua idade, perguntou para você se você já fez cirurgia, pergunta para você se você toma um remédio controlado, pergunta para você seu ritmo de alimentação, sua noite de sono. O que ele está fazendo? Buscando te conhecer. Quanto mais informações você dá para ele, mais clareza ele tem para te recomendar um tratamento mais assertivo. É a mesma coisa na venda. É a mesma coisa na venda. Agora, se eu sou uma pessoa agoniada e eu não faço perguntas, eu não faço diagnóstico, eu não vou vender. E se eu for vender, aí eu entro naquela vala que você vende pelo preço. Você não consegue agregar valor no seu produto. E aí vem, primeiro, criei o rapport, depois, faça as perguntas, crie perguntas, faz as suas perguntas, e isso funciona tanto para a loja física quanto para a loja online. Google Forms. Entra no Google Forms, faz lá um grupo seu do WhatsApp, coloca seus clientes lá e começa a fazer perguntas para eles. E aí depois a gente tem o quê? A apresentação das soluções. Você só vende no final. E aí tem uma coisa. Fez a venda, ok. Após a venda, existe um ponto importante. Pós-venda. Quantas vezes você liga para o seu cliente para perguntar como foi a experiência dele com o seu produto? Você tem esse hábito de fazer um pós-venda?
Comente aqui comigo aqui. Comente aqui comigo aqui o que você, se você pegou algum insight aqui, o que você pegou dessa aula aqui que encaixa para você, que você acha que você pode melhorar aqui. E até mesmo perguntas também aqui, porque a gente ainda tem um tempinho aqui. Para a gente recapitular. Primeiro passo no processo de venda, rapport, conexão. Por quê? Conexão. Ganhar confiança do meu cliente. Quando eu ganho a confiança do meu cliente, eu fiz a ponte. Quando você faz a ponte, você não vende apenas uma vez, você vende com frequência, você vende com recorrência. Por quê? O cliente compra de você. Ele compra de você. Ele é seu cliente, tá? Segundo passo, diagnóstico. Faça perguntas. Quando você desenvolve a habilidade de fazer boas perguntas, você vai receber boas respostas. Com boas respostas, você cria um plano de ação. E o terceiro passo, a apresentação das soluções. E aqui, após o fechamento da venda, você tem o pós-venda, que é o acompanhamento. É o acompanhamento. Vamos comentar um pouquinho sobre isso? Legal? Tem sentido, pessoal, isso aqui para vocês? Faz diferença? Comenta aqui para mim aqui. Comenta aqui para mim aqui. Nayara, lembrando aqui, amanhã nós temos um evento, né, um evento especial, viu? Um evento aqui especial e amanhã nós não teremos aula, tá? Mas no sábado, 9 da manhã, sai um vídeo top lá no YouTube, lá bacana lá, tá? E tem os vídeos também no YouTube, as aulas passadas. Se você não assistiu às aulas segunda, terça e quarta, tá? Que são 3 aulas, elas estão salvas lá no YouTube. E aí é até interessante para você entender o que nós estamos construindo, tá? Porque nós estamos criando um alicerce para que na próxima semana a gente já vai trabalhar com o quê? Tudo isso que eu estou te ensinando aqui, nós vamos agregar a receitas e a produtos. Aí eu vou te ensinar a fazer um produto e como vender aquele produto. Legal ou não? Vocês gostam dessa dinâmica? Você quer de fato ter argumentação e criar argumentação para vender mais? Porque esse é o meu objetivo. Eu vou executar um produto e falar assim, olha, esse produto pode encaixar no seu cardápio isso, isso e isso. Esse é o objetivo. Não é te encher de receita, não. É você fazer um produto e vender. Beleza? E aí, Nara? Tudo certo, top, aula sensacional. Faz toda a diferença. Faz diferença. E aí agora, aquelas pessoas que falaram para mim que eram boas vendedoras. Qual que é a sua percepção agora após a aula? Você acredita que você pode se transformar num vendedor excelente, melhor do que você já é? Você que era um vendedor mediano, você acredita que com essas técnicas você consegue subir de nível nas vendas? E tem uma questão importante aqui para a gente fechar, tá? Tem uma questão muito importante aqui. Meta. O bom vendedor precisa ter meta pré-estabelecida. O bom vendedor precisa ter meta pré-estabelecida. Ou seja, você só será um vendedor de excelência se você tiver meta para bater. Minha pergunta para você, qual que é a tua meta de faturamento mensal? Se você não tem uma meta de faturamento mensal, você não é um bom vendedor. Sabe por quê? A meta é o que vai te estimular a melhorar. Pegou esse código aqui? Então é o seguinte, se você está na tua casa trabalhando hoje, você precisa de ter meta. Quando você tem a meta aqui, ó, vai diminuindo o tempo, vai te pressionando, te gera pressão. Vai fazer com que você comece a pensar fora da caixa.
vai fazer com que você saia da sua zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, os resultados aparecem. Anota uma frase aqui importante. Resultados expressivos não acontecem na zona de conforto. Então, se você está no seu sofá, está tudo de boazinha, tomando seu cafezinho, seu chazinho, está tudo certo, você não vai ter resultado extraordinário. Quer ter resultado extraordinário? Sai, movimente-se. Por quê? Zona de conforto só traz improdutividade e procrastinação. Beleza? Galera, então é o seguinte, recadinhos, né? Para a gente lembrar que amanhã nós não teremos aula. No sábado, às 9 da manhã, vai sair um vídeo no YouTube sensacional, tá? Uma broa, ó, espetacular, tá? Sensacional, todos os macetes. Depois, segunda-feira, nós temos Café com Empreendedores às 7 da manhã, às 5 da tarde, de novo, nós vamos dar sequência, só que com receita. Eu vou estar fazendo uma torta italiana, ó, show de bola para você. E aí nós temos essa sequência. Então não perca isso e o nosso evento 11, 12 e 13 de julho chamado O Atalho, tá? 100% online, 100% gratuito. Dentro desse evento eu vou compartilhar com você um método. Esse método que fez com que eu virasse o jogo na minha primeira loja, que eu fizesse da empresa que eu era sócio uma empresa autogerenciável, e é o método que eu aplico nas minhas mentorias presenciais e que os meus alunos que já fazem parte desse método já vêm tendo resultados. Então, se inscreve no link para você participar e para você não perder nada, tá? Porque vai ter materiais exclusivos lá dentro desse grupo. Então, não perca essa oportunidade. Se inscreve agora mesmo para você já garantir a tua vaga nesse evento aí e convide mais pessoas para assistir às nossas aulas aqui. Valeu? Certinho, Nayara? Bacana? Galera, abraço grande para todos vocês. Deus abençoe muito a cada um de vocês. Paz e prosperidade. E até a nossa próxima aula.